Um dos maiores desafios nas empresas hoje ainda é lidar com as pessoas e conseguir os melhores resultados com seus profissionais. Por isso, hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o tema PNL nas organizações. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e, como sempre, eu procuro trazer profissionais de alto renome para que a gente possa discutir, conversar e conhecer temas que podem ser úteis na sua empresa, na gestão de pessoas. E hoje eu trouxe a Mariângela Fortes, que a gente vai falar sobre programação neurolinguística, parece um palavrão, mas ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Tudo bem, Mariângela? Tudo certinho, Paulo. Faz tempo que nós não nos vemos, né? Verdade. Bastante tempo. E eu vou ter uma oportunidade de fazer um curso agora em abril com a Mariângela também. Então a Mariângela está trazendo novidades, né? Desenvolvimento na área de programação neurolinguística, na área de comportamento. Fala um pouquinho, o que você tem trabalhado hoje, Mariângela? Olha, eu sou proprietária do Centro Santista de Qualidade de Vida, que é um tema super abrangente. A gente está com um setor da empresa trabalhando com saúde física e um setor com saúde emocional, que é para poder abranger o ser humano como um todo. Nosso foco lá, o meu também sempre foi, você sabe disso, é saúde. As pessoas têm que viver de maneira mais saudável possível. E isso envolve a saúde das relações, a saúde do trabalho, a saúde das minhas relações familiares e comigo mesma, né? Então, nosso foco agora está nisso e a qualidade de vida dentro da empresa passa pela saúde da empresa, desde a saúde financeira até a saúde relacional, a saúde do trabalho, das relações dentro da empresa. E dentro disso a gente vem atuando com a programação neurolinguística, mas com este foco da saúde de uma maneira global, geral, né? O ser humano quer isso. Okay. Ele veio para isso, para viver feliz. Sim. E saudável. Saudável. Então vamos lá, o que é programação neurolinguística que o pessoal costuma abreviar como PNL? Palavrão, né? Isso aí. Mas é simples, não é trivial o pensamento, mas é simples. Programação vem da palavra de informática mesmo, que a gente vem desde pequenininho e gerações passando por aprendizados que a gente vai colocando aqui dentro da nossa memória, da nossa vida e reagindo e vivendo com eles. Eles determinam um programa que a gente acaba cumprindo. Tem todo um mecanismo de filtragem, de funcionamento neurológico, onde a gente armazena essas informações. Por isso, neuro. Ok. E a linguagem é onde eu expresso tudo isso. E não é só uma linguagem falada, é uma linguagem no sentido maior. É o meu comportamento, é como eu gesticulo, como eu respiro, como eu falo e o que falo. Na verdade, o que falo para a neurolinguística significa muito pouco. Mas o como eu falo é a maior parte da comunicação. Por isso, a programação neurolinguística, a parte neuro e a parte de programa, é onde a gente pode até dar uma mexidinha para poder mudar esse comportamento, que é o que eu expresso disso tudo que está aqui dentro de mim. E estou sendo bastante rápida e generalizada, né? Mas a gente não tem muito tempo para estar falando mais aprofundadamente do que são esses programas. Ela começou lá pela década final de 60, 70 e desde aí ela vem evoluindo. Como que começou? Começou estudando quem é bom no que faz. Então pegaram pessoas de várias áreas, o Grinder e o Bandler, e começaram a estudar. Então quem é o melhor no que faz? E começaram a mapear, e daí mapearam várias, que hoje chamam de competências,
como eles fazem bem o que fazem, em cima, que hoje o pessoal chama de modelagem, em cima disso foram tirando, se é possível para um ser humano X, é possível para outro. Pode ser uma questão de ajuste neurológico, no sentido do programa, não a neurologia médica, no sentido do programa. Se a minha neurologia é idêntica à sua, e a gente funciona nesses requisitos aqui dentro, dos filtros, da minha experiência, de como você capta essa experiência, se é possível para você, é possível para mim. Eu posso não saber como acessar esse recurso dentro de mim que eu estou precisando, ou como estar direcionando isso dentro de mim. Para isso veio a modelagem. Quem faz bem vai por onde aqui dentro? Então eu vou também. E isso gerou técnicas, muitas técnicas, que esse princípio norteou e norteia todas essas técnicas. E naquele momento se trabalhou muito com a questão da vivência, do empírico, do fazer, do perceber como funciona e repetir, né? Foi a coisa da modelagem. Hoje em dia existe já uma questão mais profunda do estudo neurológico, até porque não tinham recursos naquela época para isso. Sim, né? Ele vem crescendo muito. Na verdade, a PNL começou com o estudo do empírico mesmo. Foram pesquisas e muitas pessoas sendo estudadas, mas sem muita mensuração. Hoje não. Hoje você já consegue mensurar. Essa é a diferença, então, na questão da evolução. E ela é considerada uma ciência por estudar o comportamento, certo? O comportamento humano. Isso. E agora baseado também, caminhando aí junto com a neurociência. Com esse avanço todo, porque desde que começou a moda, na verdade, da neurociência, que você consegue mensurar e agora conseguem comprovar até com máquinas e estudos, o que a gente já fazia. Sim. Né? Sim. E veio para o Brasil na década mais ou menos de 80, não foi isso? De 80. Você participou disso, né? Eu sou a primeira turma de practitioner do Brasil. Okay. E desde daí não parei mais. E a sua formação base é psicologia, né? Psicóloga? Sou psicóloga. E você utiliza isso também no processo terapêutico? Utilizava, não sei se utiliza ainda? Utilizo sim. Na verdade, é o que norteia meu trabalho. Claro que com 29 anos de profissão, eu estudei já muita coisa. Mas a linha, o centro, cerne do meu trabalho é a programação neurolinguística. E aí, quando se fala da questão comportamental, você falou da modelagem, tem várias coisas que na questão de desenvolvimento humano é feito com o uso da PNL. Por exemplo, você falou da modelagem, mas tem a questão... no caso terapêutico, a cura de fobias também, né? É uma das coisas que são feitas. Tem. Trabalhadas, podem ser feitas, né? Tem. Porque se o meu cérebro teve a competência de me traumatizar em 1 segundo, no caso da fobia, porque às vezes a fobia, ela se instala em 1 segundo. Por exemplo, uma fobia de aranha. Eu passei alguma coisa muito rápido ali com uma aranha, e aquilo foi o suficiente para ter instalado em mim uma fobia. Se o meu cérebro, que aí é o programa, tem a competência de instalar, eu tenho a competência de desinstalar. Então aí tem o estudo de como foi que instalou os passos para eu poder limpar isto. É o reprogramar, vamos dizer assim. É o reprogramar. E que também se utiliza a expressão na PNL de ressignificar também, né? Ressignificar um contexto. No caso da cura de fobia, você apaga. Certo. A fobia, não a aranha. E nem o respeito que você tem que ter e o cuidado com ela. Você apaga o trauma. O que você sente que não é, em relação a ela. Que não é positivo e não acrescenta nada nesse momento, né? O pessoal, aliás, costuma perguntar qual é a sua queixa, né? O que você se queixa? Qual é o problema que você...
o que te impede, né? Mais ou menos assim. É, né? porque a PNL, ela é focada, e essa é uma vantagem imensa da PNL perto de outras técnicas, inclusive dentro de empresa, porque ela é focada no objetivo. O que é que você quer? Para que é que você veio? Ela é pontual. Então você veio com o objetivo, ou a empresa tem um objetivo, e você vai em cima deste objetivo, com este foco, trabalhar essas pessoas, no caso da empresa, de organizações, ou pessoalmente, no caso de um coach ou de uma sessão de terapia. Certo, e aí, começando a entrar nessa questão do... Bom, a gente trabalha a questão pessoal, posso trabalhar dificuldades minhas, posso trabalhar objetivos, né? Eu, por exemplo, trabalho com coaching, eu sou coach, e meu foco é coach com o uso da programação neurolinguística, porque minha formação também toda é em cima disso. Toda em cima disso. E o próprio coach foi com a programação neurolinguística. Mas é interessante que a gente pode também trabalhar, como você falou, né, a questão do que você quer, qual é o seu objetivo. E aí trabalhar muito com foco no que vai ser feito, né? Não no passado. Sim, né? Eu agora, essa semana passada, estava atendendo um empresário e ele falou para mim, o que eu gosto é isso. É foco e meta, como o seu objetivo é a sua meta. Agora, no momento, é a sua meta. Cumpriu essa meta, vem outra. E a programação neurolinguística, a maneira de trabalhar, é pelo objetivo. Então você foca, né? Você tem uma meta ali, né? Não é uma coisa generalizada da sua vida, ou qualquer coisa assim. Então ela é muito rápida. Então essa é a diferença de outros tipos de ela é muito trabalhos. rápida, Você porque trabalhar ela é focada. Não é assim uma coisa assim muito aberta no sentido de... Tudo começou quando minha mãe e meu pai casaram, e nem tão abrangente e nem tão específica no sentido do pensamento positivo ou da receita para que você se saia bem. Tá. Que é ser simplista demais, que não é o caso. Sim, né? não é o caso. Você trabalha com o mapa ou com a maneira como aquela pessoa funciona, você vai trabalhar com ela. Não é assim, isso aqui serve para todo mundo, né? Daí fica difícil a receita, né? É por isso que trazer receita pronta em alguns casos não realmente não funciona. dá certo. E as pessoas ficam decepcionadas com isso. É por isso que o trabalho, nesse caso, direto, individual ou no grupo, ele é muito mais efetivo, né? Hoje se fala muito de team building, de trabalhos em equipe e tal, e às vezes eu fico preocupado porque já me perguntaram, você faz o trabalho de team building? Eu falei, depende do que para você é team building. O que é trabalhar uma equipe para resultados agressivos, né? Primeiro, o que significa ser um resultado agressivo? Qual é a forma que você trabalha a sua equipe? Qual é o ambiente que a sua empresa tem? Quer dizer, isso tudo influencia na tomada de decisão, na maneira como se exige ou se propõe metas para a própria equipe, se as pessoas estão alinhadas com isso tudo. Essa é uma vantagem imensa da programação neurolinguística. Porque a programação neurolinguística te fornece uma técnica, um conjunto de perguntas que você consegue mapear exatamente o que o outro quer. E não imaginar o que o outro está querendo. Por isso a rapidez. Porque você, com esse conjunto de perguntas, que é o metamodelo, levantar os objetivos bem formulados, você, quando chega com a técnica para atuar, você já está no alvo. Então, torna muito mais eficaz o trabalho, ou individual ou dentro da empresa. Então a gente vai aproveitar, depois do intervalo a gente vai conversar sobre isso exatamente. O que pode ser feito na empresa, usando um pouquinho da PNL, pelo tempo que nós temos para falar sobre isso, para que o pessoal entenda um pouquinho mais, tá? Ok? Tá bom. Então a gente vai para um intervalinho rápido e a gente volta em seguida. Lar Espírita Mensageiros da Luz,
que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Olá, estamos de volta ao programa Culturários em Foco. E nós estamos falando sobre a PNL nas organizações. Antes de continuar o papo com a Maria Ângela, algumas informações para vocês. Uma delas é que o Mensageiros da Luz faz todo ano, monta todo ano, uma loja de venda de ovos de Páscoa. E ela já está aberta. Então, se você quiser comprar os ovos de Páscoa, os chocolates para a sua família, para a sua empresa, presentear as pessoas não só pelo presente ou pelo significado da Páscoa, mas pelo que você pode proporcionar às crianças do Mensageiros como assistência, contribuindo a essa obra e fazendo a sua compra da Páscoa, tá? Na rua Marechal Deodoro 90, em Santos, perto da Praça Independência, um pouquinho antes de você chegar naquele parquinho Leonor Mendes de Barros, tem a loja que funciona das 10 da manhã às 10 da noite, ok? Tem bastante coisa. Nós vamos colocar no Facebook do nosso programa o banner com informações também, então você pode acessar o nosso Face no facebook.com/Talentos em Foco e ter mais informações também sobre esse trabalho que o Mensageiro faz. Aliás, essa loja tem mais de 20 anos, né? E tem preços muito bons também, ok? Vou aproveitar o momento e falar da indicação da dica do livro, né? O livro que a gente indica essa semana é Ser Mais com PNL. Especificamente nesse livro, eu tenho interesse nele porque eu sou um dos coautores do livro e falo sobre um dos aspectos, vou chamar de aspecto da PNL, mas na verdade um foco utilizando a liderança e a tomada de decisão e falando o que a programação neurolinguística pode contribuir nesse processo, ok? Então, se vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente para falar sobre, ou para adquirir o livro também, ou na própria editora. Nós também vamos colocar no Face do nosso programa. Maria Ângela, então a gente estava conversando antes com relação a, agora já a transição do uso da PNL, tanto na questão pessoal como na empresa. E aí a gente tem a questão de como a liderança pode usar, você falou de modelagem, por exemplo, né? A questão do trabalho da liderança, a questão do trabalho do indivíduo, da sua equipe. Nós tivemos aqui o Edu Carmelo falando sobre singularidade, o Tom Coelho falou sobre isso, a importância disso. Quer dizer, todo mundo hoje não só fala, mas a gente que trabalha com consultoria e treinamento é o que está acontecendo demais, né? Então, o que é a PNL nesse sentido, trabalhando com metas, objetivos, trabalhando com ressignificar processos, pensamentos, formas de agir, pode contribuir no desenvolvimento das pessoas que, na verdade, são elas que dão resultado na empresa? Sim. A gente já passou por vários processos do trabalho em si. Eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, né?
historicamente, vou lá atrás, mas é rapidinho. Quando o homem era nômade, ele parava aqui, ele comia o que tinha aqui, ele usava o que tinha aqui, ele ia embora. Ele começou a plantar trigo, ele aprendeu a fazer isso. Aí ele parou no lugar, ele deixou de ser nômade, parou no lugar. E assim foi um salto evolutivo muito grande. Hoje nós passamos por vários saltos desse e nós estamos no eu profissional. Você tem que ter o seu eu profissional. O que há muito pouco tempo atrás, historicamente, isso não acontecia. Você ia trabalhar em algum lugar, ganhar a sua vida, as coisas iam acontecendo. Hoje não. Qual é o eu profissional? Você tem que desenvolver isso dentro de você. Que tipo de profissional eu quero ser? Eu quero fazer o quê? De que maneira? Como está o mercado? Então a PNL entra aqui. No pessoal, esse eu profissional meu, da maneira como o mercado está funcionando e como eu quero trabalhar e eu quero dirigir minha vida profissional, ele está montado, ele está satisfatório? Esse é um assunto. Dentro da empresa, agora juntou vários eus, você tem uma equipe. Essa equipe, ela está coesa? Nós estamos remando para o mesmo lugar? É uma equipe que tem competências ou parecidas ou complementares para que a gente reme este barco para algum lugar? Certo. Aí entra a programação neurolinguística. Para mapear isso e para poder fazer esta junção de uma equipe coesa e de uma equipe motivada. A gente já passou por todas as motivações, né, os treinamentos motivacionais que ficavam no calor da cadeira, porque para nós que estudamos programação neurolinguística e temos esse foco tão individual, no sentido de que o meu programa é um, o do outro é outro, como eu me motivo é diferente de como os outros se motivam. Daí, quem lidera isso? Como ele vai me motivar? Aí também entra a programação neurolinguística, porque cada um se motiva por um motivo, e esse motivo é pessoal. Pessoal, exatamente. Tem desenvolver um pouquinho o senso de empatia, né? Também, para que você possa entender como se usa na PNL, conhecer o mapa do outro, que é a forma como a pessoa entende o mundo. Conhecer para poder respeitar. Isso. Até para você poder dar os estímulos que sejam mais adequados àquela pessoa. Até saber se aquela pessoa se encaixa na sua empresa, Paulo, né? Numa equipe, estou falando da equipe em si. Se não houver o respeito pelo mapa alheio, essas pequenas coisinhas que são naturais, que eu digo, no sentido de corriqueiras dentro de uma empresa, esses desentendimentos, essas arestas que geram um ambiente ruim de trabalho, elas podem ser facilmente resolvidas. E você ter esta equipe funcionando bem, no sentido da aceitação, do respeito, das competências que vão montar esta engrenagem equipe, e vão montar a engrenagem maior empresa, que são várias equipes, e no sentido desse líder dessa equipe estar municiado do que fazer, para onde andar nisso tudo. Nisso entra a programação neurolinguística com muito foco. A questão do alinhamento também dos valores da empresa com os valores desses profissionais também, né? Tá vendo como você vai abrindo leque? Porque eu estou dentro de uma empresa, eu tenho entre o dono da empresa ou a empresa em si, que tem metas, que tem planos, que tem quereres. Dependendo do grau que eu estou aqui, eu vou cumprir isso, eu vou colaborar com isso. E são os graus dentro, a gente chama de níveis neurológicos, só que dentro de uma organização, e não pessoalmente. Se você não tiver alinhado,
como pessoalmente. Se eu quero alguma coisa, eu tenho um objetivo maior na minha vida. Se eu não alinhar o meu objetivo com a minha ação que está aqui embaixo, eu não vou conseguir isso. Ou eu vou demorar muito para conseguir isso. Uhum. Dentro da empresa, você consegue alinhar os funcionários a esta meta ou esta coisa maior que é a que norteia a empresa X, vamos supor. Uhum. E aí você consegue andar em linha reta e não dar voltinha até chegar lá. Porque na voltinha até chegar lá a gente pode se perder. Então, o alinhamento neurológico nesse sentido é o que turbina a ação. E, de novo, a gente está na eficiência, na eficácia e na rapidez da programação neurolinguística. Porque ela põe todo mundo aqui no trilho daquela meta. É como remar um barco. Exatamente, exatamente. É interessante isso porque em alguns trabalhos que eu desenvolvi, percebendo que, por exemplo, às vezes o empresário está desalinhado, a empresa é menor, e como é que ele pretende que as pessoas se alinhem em algo que está desalinhado? Vão, né? Mas vão entrar no desalinhado dele. São aquelas empresas que a gente fala, é impressionante como essa empresa ainda consegue ter um lucro, mesmo que pequeno, perto do que poderia. Exato. Apesar dele. Porque ainda mais aqui em Santos, a gente nota bastante isso. As empresas muito pouco profissionais. Não é privilégio só na nossa terra, mas... não, aqui porque aqui a gente está atuando. Mais próximo. Eu atuo bastante, eu viajo bastante e vejo que não é só uma questão aqui. Se você fala do pessoal de empresas menores, onde se poderia ter muito mais resultados porque existe proximidade, ao mesmo tempo acontece o contrário, justamente por causa dessa proximidade. A gente hoje, em 2014, ainda consegue encontrar empresários que falam, mas eu já estou dando emprego. Sim, já paga o salário em dia, né? Ele fala isso. Você fala se ele tem esse tipo de valor, o que ele quer de resultado e comprometimento da equipe dele. Pois é. Bom, como eu te falei, o nosso tempo é curto. É, uma pena. É uma pena, mas foi muito interessante porque você trouxe bastante pontos para que o nosso telespectador possa entender um pouquinho como funciona isso e possa pesquisar também, né? O nosso objetivo aqui, vocês sabem, é trazer algumas informações, trazer algo que faça sentido para você e você possa aí nesse momento se aprofundar um pouquinho mais. Então, Maria Ângela, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que você possa vir em outros momentos. Eu estou ansioso pelo curso no mês que vem que nós vamos fazer. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos, vamos fazer. Eu vou fazer com você, né? Vai ser bom. E vai ser lá com Tá cheio de novidade. Com a equipe lá da TAI, consultoria, com a Inês, lá em São Paulo, né? E aí eu vou ter que ir em São Paulo fazer um curso da minha colega aqui em Santos, né? Verdade. Obrigado a você que está assistindo o nosso programa. Entre em contato com a gente sempre que você quiser pelo Facebook. Veja os programas que nós já temos disponíveis pelo youtube.com/Talentos em Foco e entre em contato com a gente pelo talentosemfoco@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima semana.